Você sente que passa o dia inteiro apagando incêndios e que só fala com seus liderados quando algo corre mal? Se a sua comunicação com o time é baseada apenas na crise ou nos corredores da empresa, você irá perder o controle da sua gestão. Olá, líderes e futuras líderes. Meu nome é Priscila Almeida e esse é mais um episódio da série Liderança do podcast Pode Professorar. Hoje, vamos falar sobre a ferramenta de liderança mais poderosa e mais negligenciada no mercado corporativo, a reunião de one-on-one. Vou te mostrar como estruturar uma rotina de conversas individuais com o seu time, que, em vez de tirar tempo, vai te devolver horas preciosas na semana e criar uma equipe ultra autônoma. A gestão de um líder é feita de método e disciplina. O one-on-one não é um café informal que você marca quando dá tempo. É um compromisso sagrado na sua agenda, focado em ouvir. A verdadeira liderança não se faz através de comunicados gerais ou de e-mails frios. Ela se consolida no olho, quando você cria o hábito de escutar o seu colaborador individualmente. Você descobre o problema antes que ele vire uma crise. Parar para ouvir o seu liderado é o que dá a ele a tranquilidade de questionar e a segurança para propor soluções. Ao fazer essa reunião com periodicidade, você evita microgerenciamento, previne gargalos operacionais e antecipa conflitos. Vamos começar entendendo o que exatamente é a reunião de one-on-one. Um erro muito comum é achar que o one-on-one é apenas uma reunião de status report para passar a lista de tarefas técnicas, mas na verdade é muito mais do que isso. O status das tarefas você pode fazer por e-mail ou no sistema de gestão. O one-on-one é um momento focado no desenvolvimento do liderado, no alinhamento de expectativas e na remoção de barreiras, caso existam. É o espaço para o liderado poder expor seus temores e expectativas com relação à empresa ou até mesmo sobre as tarefas, mas não para atualizar o andamento apenas. Existe diferença entre dizer o quanto da tarefa já foi realizada ou a lista de quais tarefas já foram realizadas e dizer que está tendo dificuldades para obter informações da outra área, que isso impacta diretamente na meta, explicando tudo que já fez para obter a informação e solicitando orientação para concluir a demanda. Você irá desenvolver a postura do seu liderado para que ele consiga se impor com a pessoa da outra área, solicitando de forma efetiva. Entende a diferença? Você está ensinando ele a lidar com a situação. Outro erro comum é confundir o feedback com a reunião de one-on-one. Os feedbacks eles precisam ser direcionados quando o fato ocorre, para não esfriar e o liderado poder dizer que não lembra do ocorrido, principalmente quando é um feedback comportamental. Já a reunião de one-on-one é mais que um feedback. Tem uma etapa da reunião que tem espaço para o feedback também, mas é um feedback mais focado no plano de desenvolvimento individual, o PDI. Mas o one-on-one é uma reunião periódica, em que se trata de uma abordagem mais ampla. Nessa reunião é falado sobre como o liderado está, se tem algum problema pessoal ou profissional ou na equipe que possa estar impactando o trabalho dele, delegar tarefas, alinhar prioridades e demandas para o período até a próxima reunião. Vocês vão analisar como está o PDI, se precisa de algum ajuste ou se está indo bem. Um ponto importante que também precisa estar no seu radar quando for fazer essa reunião é identificar as mudanças na empresa que possam impactar o liderado e alinhar com o RH a forma como isso deverá ser passado para a equipe. Vamos dizer que a empresa teve uma
leva a grandes de demissão, por exemplo? Concorda comigo que todos na sua equipe vão ficar com medo do que está acontecendo e se por um acaso eles serão os próximos? Mas por mais que você saiba que eles não serão demitidos, é preciso passar para eles o motivo que levou a essas demissões e o porquê eles estão fora de risco para passar confiança para eles. Porém, não pode ter discurso diferente entre os líderes da empresa. Por isso é importante você alinhar com o RH os motivos daquela quantidade de demissões. Enfim, é na reunião de one-on-one que você consegue identificar e colaborar com a saúde física e emocional de cada liderado, assim como o funcionamento e desenvolvimento da sua equipe. O papel do líder é alcançar metas estabelecidas ao mesmo tempo que desenvolve o time. Se você não tem uma rotina para ouvir individualmente o seu liderado, você não está gerindo. Luiz Helena Trajano, presidente do conselho da Magazine Luiza, costuma dizer que o sucesso da empresa depende diretamente do bem-estar e da motivação da equipe. Ela defende uma gestão focada em pessoas, com comunicação transparente. Essa é uma das grandes mudanças nas lideranças atuais. Antes, as pessoas achavam que liderar era colocar medo no funcionário para que ele fizesse exatamente o que o líder queria. Olha que precariedade! É ineficiente para o desenvolvimento da equipe essa forma de liderança antiga, por vários motivos. Primeiro que quando sua equipe tem medo de você, não abre a boca para dar uma sugestão. E ninguém melhor para dar sugestão do que a pessoa que está no dia a dia da operação. Isso limita muito a evolução do processo. Se a sua equipe só faz o que você quer, vocês nunca sairão do lugar. Com medo, também não te avisa quando algo na equipe está em desacordo com as práticas da empresa. E além disso, a equipe trabalha desmotivada e rende menos, porque está sempre com medo da sua reação caso cometa algum erro. Resumindo, essa prática antiga limita a equipe ao que o líder sabe e quer. Não existindo troca de experiências e conhecimentos, nem o líder se desenvolve e nem a equipe. Mas você pode estar pensando que não tem tempo para fazer a reunião de one-on-one toda semana ou a cada 15 dias, porque sua agenda está lotada. Mas você já parou para pensar que o investimento do seu tempo fazendo a reunião de one-on-one periodicamente pode te dar um retorno positivo, esvaziando a sua agenda? É isso mesmo que eu estou falando. Como eu já falei em áudios anteriores, a comunicação é a principal ferramenta para o líder. A rotina de reuniões te ajuda em algumas situações que aliviam a sua agenda. Primeiro, reduz as interrupções constantes durante o dia, pois as demandas são bem delegadas e alinhadas e com ordem de prioridade definidas, o que reduz as dúvidas. Mas caso surja alguma dúvida ou problema mesmo assim, elas vêm a você em momentos específicos na semana, porque o liderado ele sabe quando terá a próxima reunião e consegue analisar a urgência ou não do assunto. Esse ponto por si só já auxilia bastante na organização da sua agenda. Com a operação alinhada, a líder ganha tempo mental para focar em planejamento de longo prazo, em vez de ficar constantemente apagando incêndio. Quando você não cria essa rotina, tudo passa a ser urgente. E quando tudo é urgente, você perde o controle das prioridades e acaba impactando demandas importantes. Segundo, é que o liderado tem mais segurança para relatar algo que o incomoda, pois sabe que você escuta e que dá atenção ao que está sendo relatado. E esse é um ponto importante de atenção. Qualquer reunião que você faça com seu liderado, é importantíssimo dar atenção ao que é relatado e demonstrar com suas atitudes que se importou com o que ouviu e cumpra o combinado que você possa ter feito com ele.
para que ele confie em você. Isso é independente de qual reunião for. Sempre dê atenção e cumpra a sua palavra, dando retorno para ele. Quando estiver implantando essa rotina de one-on-one, comece com 30 minutos a cada semana por liderado. Encontros frequentes e mais curtos são mais eficientes que reuniões longas e esporádicas. Se você tem 6 liderados, são apenas 3 horas a cada semana. São aproximadamente 7% do seu tempo semanal investido no que realmente importa. Com o tempo, você vai avaliando se o tempo é suficiente, se precisa passar para 1 hora semanal ou passar para encontros quinzenais. Essa análise você precisará fazer individualmente, porque cada liderado pode ter uma necessidade diferente. Estudos indicam que a maior parte dos líderes gasta entre 30% a 40% do seu tempo resolvendo problemas, que na verdade não deveriam ser deles, mas que poderiam ser mitigados ou resolvidos com reuniões de one-on-one eficazes. Então, quando você me diz, Priya, eu não tenho tempo para fazer one-on-one, a minha resposta técnica é: você não tem tempo exatamente porque não faz o one-on-one. Você prefere passar 2 horas corrigindo um relatório errado do que investir 30 minutos alinhando o processo antes. O one-on-one é um investimento com o maior retorno sobre o seu tempo que existe na liderança. Além de trazer benefícios para você, também traz para a sua equipe, para seus liderados. Porque ele sente que alguém se preocupa com ele no nível pessoal e com o seu desenvolvimento profissional. Que ele não é apenas mais um número da folha de pagamento. Dito isso, nunca cancele um one-on-one. Demonstre que essas reuniões são prioridades. Se precisar reagendar devido a uma emergência, remarque para a mesma semana, para não espaçar muito. Imagina se seu liderado precisa te falar algo e está aguardando a reunião para isso. Concorda que ele ficará muito frustrado com o reagendamento? Mas agora vamos falar sobre a estrutura do one-on-one. Vou te passar um método prático que você pode começar a aplicar amanhã mesmo. Os primeiros 10 minutos de reunião são para conexão. É um momento do liderado. Você vai ouvir atentamente como ele está, quais são as dores dele, se há algo fora do trabalho impactando sua rotina, ou alguma coisa interna mesmo que esteja impactando a rotina dele ou a forma como ele trabalha. Enfim, é um momento de construir confiança. Os 10 minutos do meio são para alinhar com foco na empresa, nas demandas. Revisão de status das principais entregas, desbloqueio de pendências, checagem de prioridades, o atendimento das metas da área, mudanças na empresa que possam impactar o liderado ou a equipe. Já os 10 minutos finais são para planejamento e desenvolvimento. Nessa parte, vocês vão alinhar o futuro do liderado. Vocês vão analisar como está o desenvolvimento individual dele, as oportunidades de melhoria, montar ou atualizar o plano de ação e, principalmente, olhar onde e como você pode ajudar o liderado nesse desenvolvimento. Nessa estrutura, os primeiros 10 minutos pertencem ao seu colaborador. Deixe ele falar. Se você chegar na reunião e começar logo a cobrar prazos, você destruiu o propósito do one-on-one. Que é nesse início que você descobre que ele está desmotivado, porque tem um problema familiar, ou que o clima com o outro par está tenso. Quando você ouve primeiro, você ganha o direito de liderar depois, pois já terá estabelecido uma conexão. O final da reunião serve para criar um acordo claro para a próxima semana ou para os próximos 15 dias, dependendo da sua rotina. Liderança sem acompanhamento
é apenas uma lista de desejos, concorda? Outro ponto técnico importante é a formalização. Assim como falei que é importante você ter documentado os seus feedbacks, o mesmo cabe para as reuniões de one-on-one. Na etapa do alinhamento, você precisará atualizar o status do que ficou acordado. Se você não tem documentado, pode acabar esquecendo. Precisa ter documentado tanto o que ficou acordado na última reunião, como as novas demandas para o próximo período. E quando eu digo acordado, tem tanto a demanda do liderado quanto a sua. Afinal, quando você questiona no que posso te ajudar, pode gerar uma demanda para você também. As suas demandas acordadas, é importante você documentar o status para atualizar o liderado e demonstrar que ele é prioridade para você, fortalecendo assim uma linha de confiança e conexão com ele. Quando for a primeira reunião, monte as perguntas da primeira etapa com foco no liderado. Quanto às da segunda parte, com foco na empresa. Na segunda parte, você também relaciona as demandas que você precisa delegar. Para a terceira parte, liste os acordos que precisam ser acordados referente a algum feedback que você tenha para dar ou os pontos do PDI, do liderado, que precisam ser analisados. A partir da segunda reunião, cada uma das 3 etapas terá tantas perguntas quanto a atualização do que foi falado na reunião anterior. Por exemplo, se na reunião anterior o liderado relatou que estava com um problema pessoal e que ajudaria se ele conseguisse trabalhar pelo menos 2 dias na semana em home office, e você combinou com ele que iria falar com o RH sobre isso, você precisará ter documentado tudo que o RH te orientou para a segunda reunião. Se ficou acordado que o liderado iria devolver algo específico, é preciso você incluir uma pergunta sobre o andamento desse ponto também. Depois que você começa a fazer essas reuniões, você vai no embalo. Mas é muito importante que esteja documentado, para também você não se confundir com os liderados, principalmente se você tem equipe grande. Ter tudo escrito ajuda muito no processo. Agora vamos para o desafio da semana. Abra sua agenda hoje e escolha um liderado. E bloqueie 30 minutos essa semana para o primeiro one-on-one de vocês. Não esqueça de montar a lista de perguntas para cada etapa da reunião. E avise-o antes. Quero esse papo para saber como posso te apoiar melhor. E cumpra o horário. E não esqueça de me contar como foi, hein? Estamos chegando no fim do episódio e a frase que você tem que ter em mente é: quem não tem tempo para o seu time, não tem tempo para ser líder. Se você quer se aprofundar mais no tema desse episódio ou de episódios anteriores, me chama no @Priscila Almeida Mentoria, tudo junto e sem ponto. E Priscila é com 2 L's. E não esqueça de curtir, compartilhar e seguir o nosso podcast para receber notificações dos próximos episódios e também sobre as outras séries. Aproveito para indicar para todas vocês a série Eva, que vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã. É um café com as amigas. Somos 5 mulheres de idades e profissões diferentes falando sobre temas do universo feminino. Mas não é uma série apenas para mulheres. Indico também para vocês, homens, que se interessam por ampliar seus conhecimentos sobre o universo feminino e entender um pouco mais sobre as mulheres. Boa semana a todos e nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau!